meus irmãos, Jesus começou a batizar os crentes com o Espírito Santo e com fogo, e vidas foram transformadas, porque Jesus batiza criança, Jesus batiza adolescente, Jesus batiza adulto, Jesus batiza pessoas de idade, Jesus batiza órfão, Jesus batiza negro, aleluia, Jesus batiza índio, Ele batiza todos quantos creem na promessa do batismo com o Espírito Santo. E para ser batizado com o Espírito Santo, o primeiro segredo é ser salvo, é se arrepender do seu pecado e dizer: Jesus, eu te aceito. E o segundo segredo, irmão, é você ter um nome escrito no livro da vida. E o terceiro segredo é você acreditar que Jesus está vivo, assentado à direita de Deus Pai, e que Ele pode te batizar nessa noite. E o quarto segredo, irmãos, é você abrir a sua boca santa e começar a dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque quanto mais glória você manda para cima, mais glória Jesus manda para baixo. Quanto mais glória você manda lá para o céu, mais glória você manda aqui para baixo. Não é preciso entender o pregador isso, mas é necessário você acreditar no que Deus está me usando para falar essa noite. É você se desligar, não ligar para quem está do teu lado, não ligar para o irmão, para a irmã, se está com cara de delegado da Polícia Civil, se está com cara de maracujá murcho no sol, mas é necessário você acreditar na Bíblia e abrir a sua boca, fechar os seus olhos e dizer: Jesus, eu creio nas suas promessas, me batiza com o Espírito Santo e com fogo, muda a minha vida, e Ele vai fazer isso. Glória a Deus. Querido, quando olhamos para esse contexto, nós vemos um homem que estava no auge da sua carreira monarca. O rei Davi foi um homem que foi muito perseguido pelo seu sogro, o rei Saul. E Davi, ele vivia fugindo do seu sogro, porque o sogro dele era invejoso, o sogro dele era egoísta e queria matar o seu genro de qualquer jeito, porque via no seu genro uma pessoa que Deus tinha escolhido para ser o futuro rei de Israel. E o sogro dele não quis. E Davi, irmãos, ele passou um momento muito difícil, fugiu do seu sogro, fugiu dos seus filhos, mas um dia o sogro dele foi para uma guerra e perdeu a guerra. Mas o que me chama mais atenção é que o sogro dele havia um filho chamado Jonatas. Diga comigo, Jonatas. E Jonatas, ele era amigo de Davi. Jonatas era amigo de Davi. Enquanto o pai de Jonatas, o rei Saul, odiava Davi, Jonatas, o filho do rei Saul, amava Davi. Aleluia. Ele amava com um amor celestial que vinha de Deus. E ele fez uma aliança com Davi. E Davi fez uma aliança com Jonatas. E eles fizeram uma aliança assim: olha, um dia eu vou ser rei. E quando eu for rei, toda a sua casa eu vou tratar com bondade. Olha que aliança bonita, pastor. E Deus assinou a aliança lá no céu, igreja. E aí passou o tempo. O rei Saul, o pai de Jonatas, morreu, e infelizmente Jonatas estava junto com o seu pai e foi morto à espada. Ele morreu, alguém matou ele à espada. Só que Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Diga comigo, Mefibosete. E Mefibosete, quando o pai dele foi morto, ele tinha 5 anos de idade. 5 anos. E a Bíblia diz que ele era cuidado por uma babá. E quando a babá ouviu falar que o vô de Mefibosete e o pai dele, Jonatas, havia morrido, ela, com medo de morrer também, e com medo de alguém matar o menino, pegou o menino com pressa e saiu correndo. Mas na pressa, ela deixou o menino cair no chão e o menino quebrou as pernas e ficou paraplégico. Olha que fatalidade para o menino. Perdeu o vô, perdeu o pai e ficou paraplégico. Só que o rei Saul, ele tinha muitos hectares de terra, tinha muitos empregados.
e de Jacó. Ló significa não, o não que eu e você usamos. Quando alguém te pede alguma coisa que você não quer emprestar, você fala assim? Você fala? Não. Você fala? Não. Você acabou de receber o seu salário, alguém fala assim, irmão, me dá o seu salário para mim? Você vai falar, não, eu tenho um compromisso. Então, ló significa não, e devar significa palavra. Então veja, Mefibosete foi levado para um lugar que se chamava não palavra. Era um lugar onde as pessoas que moravam ali estavam sofrendo tanto, estavam passando um momento tão difícil que elas não tinham palavra. Era um lugar de palavras negativas, eram lugares onde as pessoas tinham complexo de inferioridade. Você conhece algum crente que tem complexo de inferioridade? É aquele que você fala, tenha fé, Deus vai te abençoar. Eu não. Eu nasci para ser um derrotado. Eu nasci para ser um derrotado. Nada vai dar certo na minha vida. Irmão, o único que nasceu para ser derrotado é um que está com a cabeça rachada, que é acusador, que ele é irmão, mas nessa noite você pode ter vindo com a sua vida toda bagunçada, a sua vida pode estar, irmão, uma mala de trouxa, mas Jesus vai arrumar aquilo que está fora do lugar e ele vai te dar uma vida de alegria, ele vai te dar uma vida de milagre. Quantos acreditam? Levanta a sua mão, vai no céu, abre a sua boca e diga, eu acredito em Jesus Cristo e dá um glória a Deus. Aleluia. E o menino foi crescendo e foi crescendo e foi crescendo. E aquele empregado do rei, ele tomou conta das terras. E o rei Davi, depois que o rei Saul morreu, o seu sogro, ele foi ungido, segundo está escrito em 2 Samuel, capítulo 5, ele foi ungido e derramaram azeite na cabeça dele e disseram assim, olha, rei Davi, antes você era reconhecido só como rei dos judeus, só como rei das terras do sul de Israel, mas agora nós te reconhecemos como rei de todo Israel, de todas as tribos, de todas as planícies de Israel, você é o rei de Israel. E Davi ficou tão feliz, irmão, que ele construiu uma cidade chamada Cidade de Davi, e ele sabia que a arca da aliança do Senhor, a arca da glória do Senhor, que tinha 2 querubins, ela estava longe, e ele foi lá buscar aquela arca. Ele diz a Bíblia, irmãos, que quando a arca vinha, ele vinha dançando na presença do Senhor, ele via, irmãos, rodopiando na presença do Senhor, ele via se alegrando na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor tinha voltado para aquele lugar, e ele estava tão feliz que Deus deu vitória para ele contra todos os inimigos do povo de Israel. E ele, no auge da sua alegria, irmãos, ele ali no auge, irmãos, das suas conquistas, ele agora ele para e ele lembra da aliança que ele fez com o falecido amigo dele chamado Jonatas. Glória a Deus. E ele diz para as pessoas que trabalhavam no seu palácio, existe alguém vivo da casa de Saul ou de Jonatas? Olha o que diz aí o versículo 1. Ele diz Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Não era nem por amor a Saul, era por amor de